Capítulo 1. O despertar dos sentidos e o ciclo do isolamento. Ponto de vista, autor. A infância em Willow Creek costuma ser uma sucessão de verões ensolarados e invernos protegidos, mas para Julia Smith e Rower Thompson, a primeira série marcou o início de trajetórias opostas. Julia era o retrato da vivacidade. Criada em um lar onde o afeto era o alicerce, ela florescia com a naturalidade de quem nunca precisou questionar o próprio valor. Rower, por outro lado, já carregava nos ombros a herança silenciosa de sua linhagem. Desde pequeno, ele era o garoto grande demais para a sua idade, um volume desajeitado que parecia sempre pedir desculpas por ocupar espaço. O encontro que selaria o destino de ambos ocorreu em uma manhã de bruma leve, na primeira semana de aula. Julia, com um rabo de cavalo balançando e o coração acelerado pela empolgação e o medo de perder o ônibus no primeiro dia de escola, tropeçou nos próprios cadarços. O destino a fez colidir diretamente com o garoto desengonçado e tímido que esperava no ponto. Quando o impacto os levou ao chão, não houve choro. Houve um instante de suspensão. Rower, com os olhos castanhos arregalados e as bochechas tingidas de um rubor infantil, sentiu algo que nenhum outro filhote de sua idade sabia identificar. O olfato apurado de sua natureza lupina, ainda latente, foi inundado por uma fragrância de lavanda, segurança e, lá no fundo, algo só dela. Tem um cheiro bom, ele balbuciou, gaguejando, enquanto o mundo ao redor parecia silenciar. Me desculpe! A garota exclamou constrangida, enquanto ele, mesmo desajeitado, a ajudava a levantar com uma gentileza instintiva. A partir daquele dia, Rower tornou-se uma sombra silenciosa. Ele passou a sentar-se sempre por perto no ônibus, e por uma obra do acaso, ou das complexas alocações escolares, foi designado para a mesma classe que ela. Mas a proximidade física não significava igualdade social. Ponto de vista, Rower Thompson. Minha primeira memória real não é a minha primeira transformação, mas o cheiro de sabão em pó de lavanda e algo único. Eu tinha 7 anos. Julia, atrasada para o ônibus, tropeçou em seus próprios cadarços e caiu direto sobre mim. O impacto me tirou o ar, mas quando abri os olhos, o rosto dela estava a centímetros do meu. Tem um cheiro bom, eu gaguejei. O constrangimento dela foi imediato, mas o meu coração de lobo, mesmo tão jovem, deu um solavanco que nunca mais parou. Mas, mesmo com esse acontecimento que alegrou meus dias, a escola não era um lugar de aprendizado para mim, era um campo de testes para a minha resistência. Na primeira série, eu já era o alvo preferido. O que os humanos chamavam de timidez e um desengonçado, os outros da minha espécie identificavam como o cheiro doce de um passivo. Eu era provocado por crianças visivelmente menores e mais fracas. Elas sentiam que podiam me chutar, esconder meu material ou rir do meu jeito lento, sem medo de retaliação. E, infelizmente, elas estavam certas. Meus pais me olhavam com uma tristeza profunda quando eu chegava em casa com um uniforme sujo de terra. Aguente, Rower, meu pai dizia, as mãos calejadas de um serviçal, um jardineiro, da matilha apertando meus ombros. Não mostre os dentes. Um filho de ômega que revida contra os filhos dos alfas e betas não traz justiça, traz o fim da nossa família. Então, eu descontava a humilhação na comida. Cada doce era um tijolo a mais na muralha de gordura que eu construía para proteger o que restava do meu coração. E, em meio ao caos, havia Julia. A observava brincar com suas amigas, alheia à minha dor. Eu orbitava sua alegria como um planeta morto em torno de um sol radiante. Ela era o único motivo para eu não querer desaparecer completamente. Ponto de vista, autor. O ano passou, mas o cenário pouco mudou. Na segunda série, o destino separou suas salas. Rower sentiu o golpe como se o ar tivesse sido retirado de seus pulmões. Sem poder ver, Julia sorrir durante as lições, ele se isolou ainda mais. Tornou-se o garoto que comia sozinho nos cantos do pátio, observando-a de longe durante o intervalo, protegendo o segredo de sua natureza e a intensidade de seu amor secreto como se fossem a mesma coisa. Enquanto Julia se desenvolvia em uma criança sociável e querida, cercada pelo calor de uma família amorosa, Rower tornava-se um mestre na arte da invisibilidade. Ele era o garoto que ninguém chamava para o time de queimada, aquele que os professores esqueciam o nome
e que os lobos de castas superiores usavam como exemplo do que um lobisomem nunca deveria ser: dócil, comum e vulnerável. Até que passaram para a terceira série, e nela, a entrada de uma nova força na vida de Julia. Alan, o herdeiro de uma linhagem alfa, que decidiu que a luz dela era brilhante demais para ser ignorada. E Layla, a beta que não aceitava que uma leiga roubasse o foco do seu mundo. A panela de pressão do subúrbio estava prestes a apitar. Capítulo 2. A retaliação e a lei dos homens. Ponto de vista, Rower Thompson. Assistir àquela cena foi como sentir garras invisíveis apertando minha garganta. Eu via Alan se pavonear, usando a gentileza de Julia para inflar o próprio ego diante dos outros lobisomens. Ele não a amava. Ele a queria como um adorno. Mas o que me aterrorizava mais não era Alan, era Layla. Layla era uma beta de linhagem pura, destinada a estar ao lado de um alfa como Alan. Cada vez que Julia sorria para ele, mesmo que de forma forçada, ou lhe fazia uma pequena gentileza humana, o cheiro de Layla mudava. O ar ao redor dela tornava-se ácido, carregado de uma hostilidade que só nós, lupinos, podíamos sentir. Eu via Layla sussurrando com suas seguidoras, jovens lobas subordinadas que a seguiam por instinto e medo. Elas começaram a cercar Julia nos corredores. Eram esbarrões acidentais, risadinhas quando ela passava, ou o silêncio súbito quando ela entrava no ambiente. As novas amiguinhas de Julia, mesmo sendo humanas, mas sentindo a aura perigosa de Layla, começaram a se afastar como presas fugindo de um predador. Somente Pérola e Amy, protegidas pela ignorância humana e pela lealdade de anos, permaneciam ao lado dela. Eu queria gritar, queria dizer a ela: "Fuja deles! Eles não são o que parecem!" Mas eu era apenas o covarde gordinho do fundo da sala. Minha voz não tinha peso. Eu só podia observar, com o coração partido, enquanto a rede se fechava ao redor dela. Conforme os dias foram passando, as provocações também foram piorando. O que antes eram risadinhas, bocejos ou silêncio, agora tornava-se palavras como feia, boba, alegre, comum. Palavras sussurradas que, aos poucos, começaram a tomar um tom cada vez mais alto e a evoluir para frases ofensivas. E ainda assim, Julia parecia não ligar. Afinal, ela tinha todos os outros alunos para brincar na hora do recreio, e mesmo quando eu percebi que suas coleguinhas de classe a evitavam, ela simplesmente parecia inabalada ao lado das duas amigas que a acompanhavam desde a primeira série. Eu senti inveja do que elas tinham. Eu a observava de longe, com alegria por ver que nada tirava sua felicidade, com inveja porque, apesar da minha insegurança, também queria ter amigos como as que ela tinha, e principalmente queria brincar com ela. Julia é uma garota gentil, então eu tenho certeza de que se eu pedisse para brincar junto, ela me aceitaria. Não é? Eu passava os dias observando, sonhando acordado e ocasionalmente testemunhando a falta de tato de Alan ou as provocações de Layla. Mas o que realmente me pegou de surpresa foi um grito dizendo "Fogo!". Foi um som baixo, distante, mas que minha audição sensível e a daqueles que são como eu consegue captar. E para piorar, aquela era a voz de Julia. Pouco depois, um cheiro acre começou a invadir nossas salas pelas frestas da porta. Os curiosos disseram que viram Layla voltando para a sala de aula com suas amigas. Eu não sabia o que havia acontecido, mas tenho certeza de que não era bom. Apenas mais tarde descobri que Layla e suas seguidoras atacaram aquela que era o foco de Alan. Meu coração partiu e eu nunca fui tão consciente de minha própria impotência. Mesmo assim, tive esperanças de que Layla finalmente parasse sua perseguição. Afinal, ela até pode ser a filha de um poderoso beta no mundo lupino, mas para os humanos, as regras são bem diferentes. Ponto de vista. Julia Smith. Tudo aconteceu no intervalo, sob as luzes fluorescentes da cantina que cheirava a pizza requentada e suco de caixinha. Eu estava falando sobre meu filme de princesas favorito com Amy e Pérola quando, de repente, o barulho ao redor morreu. Alan estava parado no meio do pátio, apontando para mim com um sorriso que parecia predatório, embora eu, na minha ingenuidade de 10 anos, tenha achado apenas presunçoso. "Eu gosto de você!" ele declarou, a voz ecoando pelas paredes. Olhei ao redor sem entender nada. Todos estavam pasmos. Até o queixo do garoto gordinho que vivia se escondendo nos cantos caiu. Eu senti o calor subir pelo meu rosto.
Não era paixão. Era um constrangimento profundo. Obrigada, Alan, respondi meio baixo, envergonhada, tentando ser a menina educada que meus pais criaram. Eu não sabia que naquele mundo paralelo que eu não via, aquele obrigado foi interpretado por Alan como uma aceitação. Ele virou as costas e caminhou como um pavão vitorioso. A partir daquele dia, ele passou a me cercar. Se eu comprava balas, ele pedia uma. Eu lhe dava, e ele saía exibindo o doce como se fosse um troféu de caça. Se eu lhe emprestava uma cola, ele a devolvia com um olhar de superioridade que me deixava confusa. Ele não estava sendo um amigo. Ele estava marcando território. Em minha percepção, ele parecia muito com aquele personagem terrível do filme A Bela e a Fera, sabe? Gaston? E isso estava me deixando cada vez mais desconfortável. Mas a pior parte foi quando uma garota com cara de mimada e nariz em pé, Leila, começou a me provocar. Eu sempre fui uma criança que fazia amizade muito fácil e brincava com qualquer um. Inclusive, no início do ano, eu queria fazer amizade com ela, chamá-la para brincar. Porém, tive minha primeira experiência com alguém me olhando de cima a baixo como se eu fosse um inseto asqueroso. Desde então, nunca mais fiz questão de interagir com ela. Na verdade, agia como se ela nem estivesse ali enquanto brincava e fazia amizade com as crianças da sala nova. Mesmo assim, não sentia como se ela estivesse sendo prejudicada de alguma forma. Afinal, ela só andava com um grupinho de garotas e tratava mal todas as outras sem motivo aparente. Ou era o que eu pensava. Leila realmente só começou a prestar atenção em mim depois do vexame que Alan me fez passar. E pela cara de boba que ela fazia quando estava perto dele, não era difícil adivinhar o motivo. Eu é que era besta de não ter percebido antes. Então, sem que eu soubesse a causa, ela começou a sussurrar e rir de mim quando eu passava, a bocejar alto ou rir quando eu respondia uma pergunta do professor. Depois, começou a esbarrar acidentalmente em mim para derrubar meu material ou a inocentemente esticar o pé bem quando eu estava passando por entre as carteiras. Minhas BFFs, Amy e Pérola, até tentavam me proteger de alguma forma, me fazendo andar entre elas no corredor. Mas parecia que Leila e suas amigas eram feitas de cimento. Elas, literalmente, atropelavam eu e minhas amigas e nos derrubavam juntas, como se fôssemos pinos de boliche. E a professora Sylvia, que várias vezes via tudo, simplesmente ignorava ou me culpava, pedindo para eu ter mais cuidado e atenção por onde ando. Mas a coisa ficou realmente feia quando eu fui usar o banheiro depois do recreio. Nesse momento, Leila e suas amigas entraram depois de mim, e quando eu saí para lavar as mãos, elas estavam lá. Eu passei por elas em direção à pia, nem fazia ideia do que estava por acontecer, quando Leila de repente puxou-me pela gola da camisa enquanto eu estava de costas. Meu corpo chocou-se contra a parede atrás de nós. Caí sentada, esfregando o local onde minha cabeça havia batido. Eu estava assustada. Nem fazia ideia do que havia acontecido enquanto Leila e suas capangas se erguiam sobre mim, falando coisas como: "Quem você pensa que é para me ignorar assim? Seu pedaço de carne podre?" E "Eu vou te dar um aviso para a vida toda, para você me respeitar e não pegar o que é meu." Enquanto forçava minha cabeça em direção ao chão, a mão dela parecia feita de chumbo. Desesperada e completamente aterrorizada, eu protegi minha cabeça com os braços, lágrimas caindo por dor e medo. E gritei com todo o ar em meus pulmões: "Fogo! Fogo! Sim, fogo!" Foi isso que minha mãe instruiu a gritar caso eu estivesse sendo assaltada, sequestrada ou qualquer outra coisa. O motivo? Simples. Todo ser humano é covarde. Logo, se eu gritar por socorro, eles vão se afastar buscando se proteger. Porém, grite fogo e veja a mágica acontecer. Pessoas curiosas aparecerão só para ver do que se trata. E dessa forma, o agressor será desencorajado a continuar. Ou até por estarem em maior número, os transeuntes podem tentar intervir. E foi nessa situação desesperadora que Maria, a tia da limpeza, me encontrou enquanto Leila pressionava minha cabeça contra o chão. "O que está acontecendo aqui?" Maria, a tia da limpeza, gritou horrorizada. As garotas empalideceram enquanto Leila soltava minha cabeça. "Tia Maria! Uá!" Minhas palavras, um choro anasalado de alívio, saíram enquanto eu levantava a cabeça para olhar para ela. A marca vermelha onde a testa pressionou contra o chão era aparente. "Venha aqui! Julia, venha aqui!" Tia Maria exigiu com um tom bravo enquanto entrava no banheiro, passando pelas meninas e me puxando dali pela mão, para me levar à sala do diretor.
Não aconteceu, eu juro, não fizemos nada. Os choramingos de Leila tentavam dissuadir a senhora de meia idade de levar o caso ao diretor. As outras garotas suplicantes, assim como sua líder, mas a senhora não lhes deu atenção e seguiu direto para lá. Chegando à sala do diretor, a dona Maria contou o ocorrido e, sério, não me lembro de ter visto o senhor diretor tão bravo assim antes. O que se seguiu foi o senhor diretor convocando as 4 patricinhas, e quando estávamos as 5 reunidas, ele deu um sermão tão grande que as fez chorar, e um bilhete convocando nossos pais para uma reunião na manhã seguinte, que carregava consigo a certeza de uma suspensão que mancharia o currículo escolar perfeito delas. Hahaha. Sim, depois que o sufoco passou, eu me diverti muito lembrando disso. Ponto de vista. Autor. A terceira série em Willow Creek começou com a promessa de novos ares. Mas para Rower, foi apenas uma nova configuração de seu isolamento. Ele continuava em uma sala separada de Julia, uma distância que parecia aumentar a cada centímetro que ele ganhava em altura e a cada quilo que somava à sua estrutura. Já para Julia, a vida era um jardim de descobertas. Ao lado de suas fiéis amigas, Pérola e Amy, ela navegava pela infância com a leveza de quem acredita que a maldade é algo que só acontece nos livros. Porém, isso mudou no dia em que Alan, um filhote lobisomem cujos instintos de alfa começavam a pulsar sob a pele, decidiu reivindicar sua atenção. Alan não era apenas um garoto popular. Ele carregava a arrogância de quem sabe que, no futuro, governaria aquele subúrbio. Para ele, Julia era apenas algo para possuir. Uma humana cuja luz ele desejava que estivesse sobre si, iluminando-o como um holofote. O bullying de Leila começou sutil. Um esbarrão no corredor que derrubava os livros de Julia. Um risinho quando ela respondia algo na aula. Mas como uma infecção, espalhou-se. As outras meninas, sentindo a autoridade de Leila, começaram a isolar Julia. Ela, porém, não era uma ômega, nem mesmo uma lupina. Ela era uma humana criada em um lar de diálogos e entendimentos. Então, quando as agressões verbais escalaram para empurrões no banheiro, Julia não se calou e gritou desesperadamente na intenção de chamar a atenção de algum inspetor ou funcionário da escola. Com isso, ela pôde ser socorrida por uma faxineira que limpava o chão do lado de fora. O caso foi levado ao diretor e as crianças encaminhadas à diretoria, elas teriam seus pais convocados para uma reunião na manhã seguinte na escola. O choque de mundos aconteceu na sala do diretor, o Sr. Henderson. Para ele, eram apenas crianças ricas se comportando mal. Ele não via linhagens ou matilhas, via apenas registros escolares. Não toleramos intimidação nesta instituição, declarou ele perante o pai de Leila e dos outros envolvidos. Foi uma cena surreal. Um dos betas de alto posto, ajudantes dos líderes de famílias lupinas poderosas, seres que poderiam estraçalhar um homem em segundos, estavam ali, sentados em cadeiras desconfortáveis de escritório, sendo repreendidos com fervor por um humano comum de terno barato. Eles se submeteram. Pediram desculpas formais, aceitaram as advertências por escrito, ainda que tal situação fizesse seu sangue ferver. Mas a manutenção do segredo exigia aquela humilhação. Enquanto saía da sala em passos apressados, praticamente arrastando a garota em sua mão, o Beta, pai de Leila, lançou um olhar severo para ela. Talvez eu devesse prendê-la em uma coleira. Rosnou baixo para ela, enraivecido por precisar sair de seu trabalho e atender ao chamado de um humano. Quando sua mãe voltar da viagem com sua avó, vou instruí-la a contratar uma professora de etiqueta para você. Seus olhos se estreitaram para a garota que se encolhia, uma bem severa. As mães das outras 3 garotas que ajudavam Leila se entreolharam. Com certeza, se a senhora Timori não estivesse em viagem, ela teria vindo e o desfecho teria sido diferente. Ela olhou para a sua própria filha, a mão acariciando gentilmente sua cabeça cabisbaixa. Oh, com certeza! A outra mãe, uma beta de um nível um pouco inferior, concordou rapidamente.
Enquanto atravessavam aquele corredor que parecia não ter fim, ela olhou para sua filha e depois para as cabecinhas curiosas dos alunos que espiavam pelas janelinhas das portas das salas. Grrr. Ela rosnou baixinho por saber que sua pequena seria alvo de fofocas no dia seguinte. A terceira mãe, uma ômega belíssima, amante de um alfa velho e poderoso de uma cidade grande vizinha, disse ao pequeno fruto de seu relacionamento proibido: "Minha pequena, não se sinta chateada." Disse com voz mansa, seu olhar passando pelas outras garotas com pena. "Você agiu certo. Sempre devemos apoiar nossos líderes." Apoiou com um sorriso encorajador. Já o Sr. Timori, o beta ocupado que não tinha tempo para discorrer ou escutar as ladainhas de mães com o ego ferido, a passos largos, simplesmente arrastou a pequena Leila consigo até parar na calçada em frente ao portão da escola. "Entre!" Ele ordenou de forma seca, fazendo um gesto com a cabeça para o carro luxuoso que estacionou. Leila congelou. Aquele é o carro que seu pai usa para ir trabalhar. Percebendo a reação da filha, disse com um olhar severo: "Você não vai para casa." Abriu a porta e guiou a garota para dentro do veículo, entrando logo em seguida. "Vai para o trabalho. Comigo." Fez sinal para o motorista ir. "E vai ficar calada fazendo lição e estudando. Até que eu decida voltar para casa." Leila murchou. Ela teria uma longa tarde pela frente. Capítulo 3. Presa sobre o crepúsculo. Ponto de vista Rower. Depois do que aconteceu com Leila, a paz voltou a reinar. Bem, pelo menos para Julia, já que eu continuava a ser o alvo dos garotos da minha classe e dos que estudaram comigo também nos anos anteriores. Os apelidos carinhosos de chupeta de baleia e lesado continuavam, mesmo que alguns me chamassem de formas mais criativas. Bem, pelo menos para alguém havia paz e eu fico feliz que esse alguém era ela. A primavera estava chegando ao fim e eu finalmente iria parar de me deprimir olhando as redes sociais de meus colegas, sabe? Coisas simples como fotos deles se divertindo em parques, aproveitando o tempo ameno para fazer piqueniques e tudo aquilo o que eles também faziam no verão. Bom, com apenas a diferença que eu e minhas banhas não ficamos assados como no calor. Mesmo assim, ainda havia algo de bom no verão que não tinha na primavera. Que era poder ver as fotos de Julia feliz comendo sorvete, brincando com a mangueira, rolando na grama, subindo em árvores. Ok, as fotos dela não são exatamente as que se esperariam de uma menina, mas o importante é que ela estava feliz. E como sempre, a chegada do outono trouxe a propaganda anual do grupo de escotismo. Algo para chamar a atenção principalmente das garotas para vender biscoitos perto da chegada do inverno. Enfim, definitivamente não é a minha praia. Não consigo me imaginar esfregando gravetos como um homem das cavernas, mas, por algum motivo, Julia parecia ficar muito empolgada com isso, balançando ocasionalmente a Amy para que ela continuasse a prestar atenção. Talvez ela também quisesse vender biscoitos e usar aquele uniforme com saia. Seria fofo. O outono nem acabou e eu definitivamente retiro o que disse sobre Julia com um uniforme de escotismo. Confesso que eu fiquei tentado a entrar na turma quando soube que ela havia conseguido convencer as amigas de entrar também. Mas depois de ver as fotos das caminhadas pela floresta ao redor do subúrbio, onde Julia aparecia toda suja e sorridente ao lado de Amy e Pérola, que estavam com cara de puro ódio, mudei de ideia. Dias depois, os papéis se inverteram. Amy e Pérola estavam sorridentes e fazendo pose, cada uma agarrada em um braço de Julia, que segurava umas 3 caixas de biscoitos e exibia uma carranca que lembrava muito aquele quadro O Palhaço Triste. Ambas usavam um uniforme com saia, enquanto a amiga usava o com shorts. Teoricamente, esse era o modelo masculino. Meu pai, percebendo como eu passava muito tempo na frente do velho computador dele, deve ter se sentido mal por mim em algum momento porque, sem aviso ou data especial, ele simplesmente apareceu com um computador muito melhor e mais caro que eu infelizmente tinha alguma consciência de que ele não poderia pagar. Nos dias que se sucederam, eu percebi que meu pai, que antes trabalhava de jardineiro de segunda a sexta e de vez em quando de sábado agora, trabalhava todos os sábados e só folgava em alguns domingos. Mas, mesmo visivelmente cansado, ele ainda sorria e acariciava minha cabeça enquanto perguntava: "Tá curtindo o presente, filhão?"
Eu sempre respondia que sim, mas o peso de vê-lo se esforçar tanto para me dar algo que ele achava que iria me fazer feliz começou a me esmagar. Então, para que ele realmente sentisse que o esforço dele estava valendo a pena, que eu valia a pena, comecei a fingir interesse em computadores, até mesmo pedi permissão para desmontar o computador antigo. Meu pai ficou tão feliz quando mostrei interesse em alguma coisa. Claro, filhão, caramba, faça isso! Ele festejou animado enquanto me abraçava e sorria. Graças a essa farsa, eu realmente comecei a me empenhar a entender sobre computadores depois da escola. Ah, a escola! Aquele lugar infernal! Como eu odeio cada dia que passo lá! A única coisa que me mantém ancorado, me fazendo superar a vontade de desaparecer, é observar Julia no intervalo. Ela é como um sopro de ar puro no meio daquela podridão. Mas já faz uns dias eu ando observando um movimento esquisito ao redor dela. Eu vi a Leila a rodear à distância e a conversar com outras crianças, crianças não lupinas, crianças com as quais ela nunca conversaria. E ainda... meninos! Eu fiquei com a pulga atrás da orelha então, por enquanto decidi acompanhar de longe essa movimentação estranha para ver o que está acontecendo. Ponto de vista, Julia Smith. Depois do diretor ter chamado o pai da mimada Mor e os das mimadetes, elas nunca mais me perturbaram. E eu adorei. Haha! Agora eu não sinto elas por perto nem quando o Alan faz aquelas coisas estranhas dele. Elas nem olham mais na minha direção e eu sou muito feliz por isso. E falando no ocorrido, eu também não quero mais fazer amizade com as garotas dessa classe. Meus pais falaram para eu ser educada com elas, mas também disseram para eu encontrar amizades de qualidade porque parece que amizades de verdade, na verdade, são bem raras. Se for pensar bem nisso, eu me considero com sorte, já que tenho a Amy e a Pérola comigo. Nós sempre estamos juntas, indo brincar nos parques, parquinhos, na sorveteria, assistir filmes e fazendo festas do pijama e coisas assim. No final da primavera aconteceu algo bem legal. O grupo de escotismo veio convidar as crianças da nossa classe para fazer parte deles mediante uma taxa, e é lógico que eu precisava convencer minhas BFFs a ir junto. E até para a minha própria surpresa, eu consegui. Nossos pais compraram uniformes e passamos o outono todo com os ramo seniors e os ramo pioneiros, aprendendo a identificar a direção que o musgo cresce, quais frutas e cogumelos são venenosos e quais pode comer, como ver as horas pelo sol e tudo isso caminhando pela floresta no limite do subúrbio. Foi incrível! Agora estamos no final do outono e eles começaram a pedir pra gente vender, de porta em porta, biscoitos para ajudar o grupo. Eu estou detestando isso, mas minhas amigas parecem que gostam mais disso do que aprender a acender o fogo com uma pederneira. Fora o grupo de escotismo, as coisas andam muito calmas na escola e eu realmente estou feliz por isso. Está tudo realmente maravilhoso e seguro. Fora que faz muito tempo que a Leila não chega perto de mim. Enfim, hoje a mamãe vai receber a visita de uma amiga e ela me pediu para ir à confeitaria para pegar uma torta. Bom, parece que hoje terei que voltar para casa a pé. Ponto de vista, autor. As semanas que se passaram após a punição de Leila e suas coleguinhas era simplesmente pacífica. Mesmo com Alan ainda sendo inconveniente para com Julia, a convivência ficou mais leve não só entre eles, como também com o resto das crianças da classe. Finalmente, Julia não era mais a excluída, porém, ela também não queria mais uma amizade com as meninas que haviam se afastado, ela apenas as tratavam como colegas. Esse foi um ensinamento que seus pais lhe passaram depois do ocorrido, até porque eles nunca imaginaram que sua filhinha passaria por algo assim. Leila continuava com sua atitude de menosprezar os outros, mas agora, buscando não interagir mais com Julia ou as amigas dela. Foi uma ordem estrita de seu pai que, mesmo a mãe dela tentando dissuadi-lo e amenizar a punição da filha, permaneceu firme como uma montanha nevada. Assim, os meses se passaram e logo chegou o outono. E com ele, Julia teve a brilhante ideia de se inscrever no grupo de escotismo da escola e convencer as amigas a entrar junto. Para a mentora da peripécia foi muito divertido, mas, para as coitadas que a acompanhavam, foi um outono tenebroso. Rower continuou seus dias de solidão e observação como sempre, e com pena do filho, o pai se esforçou para pagar as parcelas de um computador bom para que ele pudesse se distrair, já que ele não saía de casa desde o momento em que chegava da escola.
Felizmente, os esforços do pai parecem ter dado resultado, pois Rower aparentemente começou a se interessar pela nova máquina. Ele finalmente suspirava aliviado ao ver o filho tão empenhado. Agora Rower parecia ter um objetivo ao chegar em casa, mas isso não interferiu nos seus hábitos escolares soturnos, sempre tentando parecer invisível e observando tudo ao redor. Principalmente Julia. Graças a esse hábito, ele foi capaz de perceber uma interação estranha vinda de Layla para com alguns garotos. Desconfiado, Rower decidiu manter um olho nisso e, por mais de uma semana, nada aconteceu. Tudo o que esses 3 garotos passaram a fazer foi observar Julia até que, um dia, ela aparentemente decidiu ir para casa a pé, e esses garotos começaram a segui-la. Acontece que Layla não era apenas uma loba mimada que precisava ficar longe de encrencas. Não. Ela também tinha sua inteligência e seus caprichos. Dessa forma, ela chantageou com promessas alguns garotos humanos, bem grandes, de que se eles lhe fizessem um favorzinho, ela mesma os incluiriam no círculo social dela e de Alan, os populares. Com isso, a ganância daqueles garotos frustrados que sonhavam em ser amigos daqueles que eram mais populares cresceu e assim que viram a chance, que foi de Julia saindo da escola depois de se despedir das amigas que subiram no ônibus e ela não, eles não pensaram 2 vezes em segui-la a pé. Apesar de novos e imaturos, eles não eram burros, então não foi difícil para eles imitar uma das estratégias de filmes de espiões e seguir o alvo a uma certa distância. Porém, eles não contavam que também estavam sendo seguidos a uma distância ainda maior, por Rower. Graças ao seu olfato apurado, ele os seguia como um perdigueiro, se recusando a deixar o rastro deles esfriar, enquanto rezava para que tudo isso não fosse mais que sua própria paranoia. À frente, e completamente alheia, estava Julia, que por algum motivo decidiu entrar no parquinho do bairro. Ponto de vista. Rower Thompson. Naquela tarde, quando Julia não subiu no ônibus, meu estômago revirou. Ela caminhava sozinha, com a leveza de uma presa desavisada. Eu a segui, mantendo uma distância segura, meu olfato captando os rastros do sabão de lavanda dela, misturado ao cheiro suado de 3 garotos que a espreitavam entre os transeuntes. Eu sentia o cheiro no ar, farejando um odor metálico e seco, que por pura experiência, eu aprendi a identificar como o cheiro da emboscada. Quando ela entrou no parquinho vazio, o silêncio que pairava repentinamente foi quebrado. Os garotos a cercaram rápido como cães de caça. Eles a arrastaram para o labirinto de tubos, um lugar onde a areia abafou o baque de seu corpo sendo jogado ao chão e o plástico colorido escondia a covardia. Ao vê-la sendo arrastada, me aproximei rapidamente e me escondi atrás de outro brinquedo próximo. Um iglu. Você acha que é melhor que nós, Smith? A voz de um deles ecoou áspera. Só porque Alan a favorece e lhe dá atenção, você acha que pode zombar de quem é melhor que você? O quê? Eu não sei do que vocês estão falando! Ela gaguejou sem saber do que se tratava, o cheiro do medo dela começando a inundar minhas narinas, me fazendo tremer de desespero. Eu, que estava escondido atrás de um iglu de plástico e não sabia o que fazer, olhei desesperadamente ao redor à procura de algum adulto que pudesse intervir, mas nada. Simplesmente não tinha um único adulto por perto. Esse era o horário onde as crianças almoçavam ou faziam lição antes de vir brincar. Então, realmente não tinha como ter alguém aqui. Minhas unhas cravavam na palma da mão. Não se oponha contra os mais fortes. Ir contra um alfa ou um beta não é justiça, é por sua família em risco. E aguente firme, você consegue suportar. É só por poucos anos. As vozes dos meus pais ecoavam na minha cabeça. Mas então, ouvi o som de um tapa e o soluço abafado da Julia. Naquele momento, eu senti algo que nunca senti antes. Sim, o medo ainda estava lá, mas algo mais também. Algo antigo e faminto despertou no meu peito. Então, ainda tremendo de medo e com muita vergonha, eu olhei ao redor. Não vendo ninguém e muito menos sentindo o cheiro de outro lupino, eu comecei a me aproximar da entrada do labirinto enquanto tirava a roupa. Peças ficando pelo caminho. Então, contra tudo o que meus pais me ensinaram, eu me transformei, ali mesmo, na entrada do labirinto. Senti como se meu corpo rasgasse enquanto meus ossos se alongavam, uma camada espessa de pelos grossos me cobrindo por completo rapidamente. Sentindo que estava pronto, comecei a caminhar para o interior do brinquedo.
Um rosnado baixo escapando instintivamente de minha garganta. Ponto de vista, Julie Smith. A dor no meu rosto era ardente, mas o terror era frio. Eu estava caída na areia, dentro do labirinto, cercada por rostos que eu conhecia da escola, mas que agora pareciam monstros. Eles diziam coisas sem sentido sobre Alan, sobre eu ser metida, me achando melhor que os outros. Eu simplesmente não entendia o motivo de estar sendo linchada. Por favor, eu tentei dizer. Mas um deles puxou meu cabelo, me obrigando a olhar para cima. Foi quando o som mudou. Não era um grito humano. Era um rosnado baixo, vibrante, que parecia fazer o próprio plástico dos tubos tremer. Do fundo do labirinto, aquilo surgiu. Veio rosnando de forma ameaçadora. Mas sua cara era redonda e fofa, gordo e desajeitado com grandes patas e pelos castanhos. Um vira-latas grande. Ele continuou a se aproximar devagar e a olhar para os garotos. Eu já estava com medo e agora... Mais essa! Os garotos riram. O pânico ainda não tinha vencido a estupidez deles. Olha só esse vira-latas! Não sabia que uma perdedora como você tinha cachorro. Ele riu. Realmente, aquela bola de pulgas combina com você. O outro zombou. É o que dizem sobre o cachorro ser a cara do dono. O terceiro garoto completou. Eu olhei chocada, entendendo ainda menos o que estava acontecendo. Enquanto eles o insultavam, comecei a me levantar. Talvez fosse minha chance de escapar. Mas assim que me coloquei de pé, o maior garoto me empurrou ao chão com truculência. Foi nesse momento que o cachorro atacou e mordeu o braço do garoto que me empurrou. O grito que se seguiu foi ensurdecedor. O bicho não soltou. Ele sacudiu, um aviso claro de que a brincadeira tinha acabado. Os outros garotos se assustaram e começaram a chutar o animal e a bater nele enquanto gritavam para soltar seu amigo. Eu via o cachorro ganir de dor, sentindo os golpes dos três pré-aborrecentes, mas ele não recuava. Parem de bater nele! Parem! Eu gritei desesperada, e quando agarrei o braço de um deles, levei uma cotovelada tão forte na costela que caí sentada na areia, o ar me escapando completamente. O cão viu isso e rapidamente largou o braço do garoto para morder a panturrilha do que tinha me batido, mas por ser bem gordo, ele não tinha muita energia e nem agilidade. Então é óbvio que ele apanhou dos meninos ao me proteger. Mas também deu umas boas mordidas em todos eles que, arranhados, com as roupas esfarrapadas e cheio de marcas de mordidas, desistiram de bater em mim e saíram do parquinho correndo e chorando ao ver que o cão não desistia apesar de tudo. Finalmente, o silêncio retornou ao parquinho, interrompido apenas pela respiração pesada daquele animal. Eu ainda estava paralisada de dor, as mãos trêmulas enterradas segurando o lugar do golpe. O cachorro se aproximou lentamente, ganindo baixo. Ele cheirou meu rosto. Faz cócegas. Eu sorri murmurando baixinho. Aquilo parecia um pequeno alento depois do que havia passado. Ele se afastou um pouco com a minha risada, levantando um pouco a cabeça para olhar para mim com aqueles olhos castanhos. Então, ele começou a me cheirar novamente e me tocar com o focinho como se estivesse verificando meus arranhões e hematomas. Ele fez com uma ternura que desarmou o meu pavor. É áspero, murmurei surpresa, meus dedos roçando o pelo castanho grosso antes que eu pudesse raciocinar o óbvio. Aquele cachorro poderia me morder, mas em vez disso, o animal recuou. Ele começou a sair do labirinto de tubos e eu, com um pouco de dificuldade, me levantei e o segui. Na entrada havia algo que parecia ser uma cueca rasgada e mais à frente. Tinham mais algumas peças que o cachorro estava juntando com a boca. Eu não sabia muito bem o porquê, mas decidi ajudar pegando o boné, as meias e os tênis jogados. Depois de ter a bermuda e a camiseta na boca, o cão roliço entrou no labirinto novamente, e eu o segui carregando o tênis e as meias. Mas quando chegamos a uma determinada parte do lugar, o cão largou as roupas, veio até mim, pegou as peças que eu levava e começou a me empurrar com o focinho até a saída do brinquedo. Depois ele voltou para dentro. Eu simplesmente não podia acreditar que tinha sido expulsa por um cachorro. De qualquer jeito, eu esperei do lado de fora. Afinal, aquele cão tinha me salvado e eu queria retribuir de alguma forma. Eu estava pensando seriamente em arrastá-lo para casa e adotá-lo. Mas gordo como era, ele já deveria ter dono. Então, talvez comprar salsichas? Porque, obviamente, ele gosta de comer. Mas o cachorro não saiu. Ao invés disso, escutei passos do outro lado e dei a volta por fora. Você? Disse pasma, meus olhos vagando por seu corpo enquanto eu identificava vários arranhões e hematomas. E mais que isso, as roupas e o boné que o cachorro estava recolhendo. Estavam todas no garoto.
Aquele garoto gordinho que mora perto de casa e que vive se escondendo e comendo sozinho no refeitório? Ele. Ele estava com todas as roupas que o cachorro estava juntando. Sem perceber, me aproximei dele, incrédula. Eu havia chegado perto demais, o suficiente para tocar suas roupas e olhar para ele com cara de interrogação. A expressão dele era indecifrável, os lábios apertados, como quem quer falar algo que não pode. Os olhos com as sobrancelhas franzidas, como se tentasse identificar algo em mim. Então, sem mais, ele me pegou pela mão e me guiou até o iglu de brinquedo. Ele apenas olhou para mim e entrou. Curiosa. Entrei também. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Nós finalmente estávamos completamente a sós dentro daquele iglu abafado. Nos sentamos um ao lado do outro, sem nos olharmos. Um silêncio desajeitado pairou pesado sobre nós, que não sabíamos o que dizer um ao outro, quando, de repente, eu quebrei o torpor momentâneo que parecia durar eras. Obrigada. Sussurrei sem jeito. O garoto apenas balançou a cabeça de forma afirmativa. Ele não parecia bem. Então, um longo silêncio se seguiu mais uma vez dentro daquele lugar abafado que cheirava a plástico velho. Eles eram como você? Minha voz quebrando o silêncio novamente, saindo em um sussurro de medo. Ele balançou a cabeça negativamente novamente. Então, por quê? Minhas lágrimas começando a escorrer pelo meu rosto enquanto me lembrava do ocorrido de agora há pouco. Acho que a Leila mandou... Ele olhou para o chão, sua voz vindo em um sussurro enquanto ele fazia uma expressão melancólica. Mesmo que ele tenha me salvado, eu realmente me senti mal por ele. Ainda que eu não saiba o que se passou naquela cabeça para ele ter esse tipo de expressão. Mas as palavras dele finalmente me trouxeram alguma clareza sobre o meu raciocínio. Afinal, Alan parecia ter alguma simpatia por mim. Logo, não haveria motivos para ele mandar alguém me bater. Porém, havia Leila. Ela realmente parecia gostar de Alan e ela tinha ciúmes quando ele interagia comigo. Ainda mais depois do episódio desconexo onde ele se declarou em pleno refeitório e sem nenhum pudor. Fora que, depois disso, eu tinha contado para meus pais sobre o bullying que vinha sofrendo da parte de Leila. Depois teve o diretor que chamou os pais dela e os das amigas dela para lhes dar uma advertência. Em minha cabeça juvenil já havia passado tanto tempo que nem havia ligado uma situação à outra. Eu não fazia ideia de que era vingança. Eu saí de meus pensamentos quando o garoto murmurou com medo. Então, sobre o que você viu? Percebi que ele mexia as mãos de forma desajeitada. Fique tranquilo, eu não vou contar nada para ninguém. Eu tentei tranquilizá-lo apesar de estar falando a verdade. E eu sou muito grata. Completei, sentindo minhas bochechas esquentarem levemente. Notei que as bochechas dele também ficaram avermelhadas com meu agradecimento. Ele é bem tímido mesmo. Mas por favor, não faça mais isso. Eu pedi com um olhar triste ao ver o quanto ele sofreu por mim. Mas por quê? Ele me retrucou gaguejando incrédulo. Dava para ver o espanto na cara dele. Porque... Suspirei pensando em como ser o menos ofensiva possível. Somos dois fracos. Não teve como. Eu simplesmente admiti enquanto desviava meu olhar para o chão. O queixo dele caiu. Eu não quero parecer rude, disse tentando consertar, erguendo as mãos em sinal de apaziguamento. Mas você está todo machucado e... Eu olhei novamente para o estado desgrenhado dele. Eu não gostaria que você ficasse ainda pior. Eu não tenho forças para me defender e você não tem forças para me defender e nem defender você mesmo. Eu finalmente falei enquanto soltava um suspiro pesaroso. Eu realmente não queria ser rude ou tratar mal meu salvador, mas também não quero que ele se machuque por mim, que sou uma completa estranha para ele. Não sei o que se passou na cabeça dele, mas o choque inicial estampado na cara do garoto finalmente se transformando em algo que eu não sei o que era, mas um pequeno e tímido rubor se intensificou enquanto ele pensava. Sim. Certo. Entendi. Ele falou parecendo até mesmo entusiasmado enquanto balançava a cabeça em sinal afirmativo. O que me pegou completamente de surpresa. Eu quase imaginei um rabo castanho abanando atrás dele. Juro! Eu definitivamente não entendi foi a nada. Com isso, o garoto saiu do iglu. Ele parecia esquisito, até mesmo meio feliz. Só sei que, assim que ele saiu, foi minha vez de rastejar para fora daquele forno de plástico. Ai! Minhas mãos e joelhos raspando na areia grossa enquanto eu rastejava para fora. Respirei fundo, ainda sentindo a dor nas costelas enquanto tentava me endireitar de pé. Suspirei e pensei que era hora de ir. Então retomei o caminho que eu pretendia fazer desde o começo. Ir até a confeitaria. Sinceramente,
Antes eu não tivesse tomado esse atalho e fizesse o caminho comum que era dar a volta no quarteirão. Mas, por um lado, ainda bem que foi assim. Poderia ter sido pior em outra ocasião, onde não tivesse ninguém por perto. Ponto de vista, Rower Thompson. Toda essa situação era realmente surreal para mim. Eu havia acabado de voltar à forma humana, e agora estava sentado dentro de um brinquedo insuportavelmente quente com a garota dos meus sonhos. Mas o clima não era de comemoração. Ela me fez algumas perguntas, tentando entender o possível motivo para o ataque, só que o que realmente me surpreendeu foi o fato dela não ter me questionado sobre a minha transformação. Julia parecia muito mais chateada com o fato de ser a agredida, ao invés de chocada com o que viu de mim. E isso foi muito estranho. Talvez, algum dia, eu tome coragem para perguntar o motivo, mas por enquanto, só estou feliz que ela prometeu não contar nada, e realmente, aquele cheiro doce e seguro vindo dela me faz acreditar que ela falava a verdade. Senti minhas bochechas começarem a queimar com a percepção de nossa proximidade e com esse cheiro tão delicioso. Mas então veio a bomba. Simplesmente não podia acreditar no que estava ouvindo. Eu tinha acabado de salvar Julia e ela estava me pedindo para não fazer mais isso? Mas por quê? Perguntei incrédulo. Afinal, o coerente seria ela ser grata, correto? E até talvez me dar um beijo de recompensa? Mas a explicação dela quase fez meu coração parar. Porque somos fracos, ela disse, pouco antes de agitar as mãos de forma desajeitada, enquanto parecia tentar não insultar meu esforço e tudo o que acabei de fazer por ela. Meu queixo caiu. Eu estava chocado enquanto sentia que todo o meu esforço estava sendo descartado. Mas então veio aquilo que eu jamais esperava escutar dela. Você está todo machucado e eu não gostaria que você ficasse pior. Eu não pude segurar. Meu coração começou a bater mais forte instantaneamente. Era isso mesmo? Julia estava preocupada comigo? Comigo? Sentia aquele algo novo crescer ainda mais dentro de mim. Uma determinação. Algo que eu nunca pensei que teria em minha existência medíocre. E não era só isso. Quero dizer, então era só eu não me machucar mais que eu poderia protegê-la? Estar ao lado dela? Não sei que expressão eu estava fazendo, mas senti meu rosto se iluminar como não acontecia. Desde sempre, depois de entender isso, saí do iglu com ânimo renovado, eu diria até desesperado, e corri com toda a velocidade que consegui até minha casa. Afinal, eu não poderia me deixar ser visto naquele estado por outros, sejam como eu ou humanos. Mas mais que isso, pela primeira vez, eu queria mudar. Capítulo 4. Cicatrizes e segredos. Ponto de vista, autor. A noite caiu sobre Willow Creek com uma quietude hipócrita. Nas casas vizinhas dos Smith e dos Thompson, o ar pesava com o cheiro de antisséptico e segredos não ditos. O ataque no parquinho permaneceria um mistério para a vizinhança. 3 garotos voltaram para casa chorando, alegando terem sido mordidos por um vira-latas sarnento e enorme. Para Leila, que veria o resultado no dia seguinte, o plano fora um sucesso parcial. Julia fora intimidada, mas o acaso de um cachorro de rua impediu um dano maior. Ela não tinha motivos para suspeitar da intervenção de um dos seus. Ponto de vista, Julie Smith. O caminho até a confeitaria passou em um borrão enquanto eu tentava caminhar sem parecer um animal sofrendo e prestes a morrer. O que claramente não deu certo, já que eu sentia o olhar das pessoas passando por mim. Finalmente, quando cheguei à confeitaria, me arrastei até o balcão enquanto tentava manter uma compostura que eu havia deixado no parquinho. O olhar chocado de clientes e dos atendentes me acompanhando até o balcão. Vim retirar o pedido da Sra. Smith, por gentileza. Minha voz saiu fraca e envergonhada. As atendentes se entreolharam, tentando não transparecer o choque. Assim, uma delas foi para a cozinha, para pegar o pedido. A que ficou me fitou mais uma vez antes de me oferecer um copo d'água. Assenti silenciosamente. A atendente me entregou o copo, meus dedos sujos roçando os dela enquanto o pegava com as 2 mãos trêmulas de vergonha e esforço. Grata. Sussurrei um agradecimento pouco antes de começar a entornar o conteúdo. O copo não desgrudando de meus lábios até o fim. Um momento que pareceu que duraria para sempre. Quando eu terminei, a outra atendente já tinha sobre o balcão um pacote finamente decorado e amarrado com uma fita vermelha que foi deslizado gentilmente até mim.
Limpei com as costas sujas da mão uma lágrima que escapou de um dos olhos e peguei o pacote com cuidado, sustentando-o nas duas mãos. Obrigada. Sussurrei ao me curvar ligeiramente, tentando não olhar nos olhos delas e ver refletido o meu atual eu miserável, antes de virar e sair. No trajeto para casa, os olhares de curiosidade e a sensação de humilhação me acompanharam. Quando cheguei em casa, minha mãe, que estava na cozinha com a tal amiga, rapidamente identificou meus passos leves e saiu furiosa da cozinha. Onde diabos você estava? Era para estar aqui há mais de uma hora. As palavras morrendo em sua boca quando os olhos pousaram no meu estado. Ela caminhou, chocada, até mim e retirou a caixa de torta de minhas mãos, a colocando no chão enquanto se ajoelhava. Querida, o que aconteceu? Mamãe sussurrou olhando em meus olhos. Eu não consegui me conter. A abracei e comecei a chorar, meus soluços enchendo a sala enquanto a amiga curiosa de minha mãe espiava da porta da cozinha. Eles fizeram isso comigo. Comecei a contar tudo o que aconteceu. É claro, abstraindo a parte do garoto ser o cachorro. Enquanto eu contava tudo, ou quase tudo, para minha mãe, ela fez um gesto com a cabeça para a amiga curiosa. O mesmo que fazia para mim e meus irmãos quando não queria que escutássemos algo. Com a deixa dada, a amiga se despediu de nós e foi embora sem nem provar a torta. Enquanto ela limpava meus hematomas, eu pensava no garoto que havia me protegido. Ele podia estar certo. Leila não havia esquecido a diretoria. Mas, apesar de eu também estar certa, somos fracos. Havia uma coisa com a qual Leila jamais contaria. Sou imprudente demais para ter medo. Minha pele ficará roxa por semanas, e por agora, eu simplesmente pretendo ficar na minha. Mas eu sinto que preciso fazer algo a respeito, pois se Leila sabe ser vingativa, eu terei que superá-la de alguma forma. Ponto de vista, Howard Thompson. Assim que fechei a porta de casa, desabei. Meus pulmões ardiam e o suor frio colava a camiseta ao meu corpo sujo. Minha mãe correu até mim, os olhos arregalados ao ver o estado do meu rosto, os hematomas e os arranhões pelo meu corpo. Howard! Meu Deus! O que aconteceu? Você foi atacado por outro lobo? Ela exclamou, as mãos trêmulas pairando sobre meus ferimentos. Garotos? Humanos? Eu respondi, a voz saindo como um sussurro quebrado. Eu me transformei, mãe. O silêncio que se seguiu foi denso. Meu pai apareceu atrás dela, a expressão severa de quem conhece os riscos de quebrar a lei do segredo. Alguém viu? Ele perguntou, a voz baixa e perigosa. Não, ninguém. Eu menti. O rosto da Julia no iglu passou pela minha mente, mas eu precisava protegê-la até do meu pai. Eles acharam que eu era um cachorro de rua. O olhar do meu pai relaxou apenas um pouco. Ele me ajudou a levantar, guiando-me para o sofá. Minha mãe trouxe o kit de primeiros socorros, mas enquanto ela limpava o sangue, nós três sabíamos. Amanhã, eu estaria curado. Enquanto ela fazia um chá e meu pai murmurava sobre eu ser corajoso, senti uma queimação que não vinha dos cortes. Eu lembrava da voz da Julia. Você não tem força para me defender e nem para defender você mesmo. Olhei para meus braços e vi as feridas já começando a fechar, as bordas da pele se unindo em uma velocidade que nenhum humano jamais teria. A biologia de Lupino era um presente, mas meu corpo flácido era uma prisão de gordura e passividade. Se eu queria que ela parasse de ter medo, eu precisava parar de ser o alvo. Depois do chá quente e de meu pai me elogiar um pouco, apesar de sempre manter nas entrelinhas que eu não deveria me arriscar de novo, eu subi as escadas para tomar um banho, disposto a aproveitar essa rara oportunidade em que meu pai estava de volta mais cedo. Sinceramente, nunca pensei que a cascata de água quente que caía sobre meu corpo exausto fosse tão reconfortante. Meus músculos doloridos relaxavam pouco a pouco enquanto eu lavava a sujeira de minha pele. Quando terminei, me sequei e por algum motivo me olhei no espelho. Nesse dia, por incrível que pareça, o reflexo que vi diante de mim não foi o de um perdedor. E mais, os hematomas ralados e inchaços nem pareciam tão ruins agora. Ponto de vista, autor. Naquela noite, enquanto Julia Smith tentava dormir com o auxílio de analgésicos e compressas de gelo, sentindo cada pulsação de dor em sua pele humana e frágil, Howard Thompson estava em pé diante do espelho do banheiro. Ele observava as cicatrizes desaparecerem completamente, restando apenas uma pele lisa e nova.
A injustiça daquela diferença o atingiu. Ela sofreria por semanas. Ele estava pronto para outra briga em questão de horas. Ele apertou os punhos, sentindo uma força latente recém-descoberta. Ele não contaria para Julia, mas o pacto de sermos dois fracos havia sido quebrado unilateralmente. Rower olhou para o próprio reflexo e, pela primeira vez, não viu um garoto gordinho que precisava de comida para se sentir seguro. Não! Ele viu um protetor que precisava de poder. O subúrbio de Willow Creek continuaria belo e arborizado, mas nas sombras, um lobo estava começando a mostrar suas presas.